A produção tá mandando aqui começar pelo topo, lá por Brasília, como a gente faz toda vez. Só que eu tenho o direito, Osmir, porque na semana passada a minha frase aqui não saiu. A dignidade da política é a dignidade do homem. Hannah Arendt, aquela judia lá, né, que era uma filósofa e não gostava nem de ser chamada de filósofa. Eu acho muito bonita essa frase, que é exatamente o que a gente está debatendo, discutindo esse problema político, dignidade, Brasil, crise, saída para a crise. E estamos aqui hoje. Deputado Márcio, bem-vindo ao Tribuna Livre. Muito obrigado. Deputado Bistene, bem-vindo também ao Tribuna Livre. É um prazer renovado estar aqui no programa de vocês, muito bem assistido. Obrigado. Bom, deputado Márcio, vários entrevistados mencionaram o seu nome aqui quando se trabalha no campo da oposição. Está alto, mas também andou apanhando aqui, sim, né? Rapaz. Era o pessoal do governo, não? Não, eles esqueceram um pouquinho. Ainda bem que eu tinha te dizia que o governo é adversário, né? É o PSDB. O inimigo está dentro, né? O último que fez menção aqui foi o deputado Luiz Gonzaga, né? Foi público, inclusive, de que o senhor não teria nenhuma chance de ser candidato pelo PSDB. O senhor tratasse de arrumar as malas. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Narciso, Osmir, fique à vontade também. Bom, primeiro, boa noite, é um prazer estar aqui. Astério, Osmir, um prazer estar aqui ao seu lado. O Narciso também, né, que é um sedutor, bom de conversa. Sedutor? Sedutor, bom de conversa, né? Também querendo ser muito agradável. Não, quando ele quer conversar. Ele me atribui esse título porque eu sempre o trato como um encantador de serpente. Entre vocês, é sério. Não, mas sério mesmo, acho que Narciso e Osmir são pessoas que é bom conversar, sempre enriquece, tem muitas histórias, muito conhecimento, e é bom. E principalmente aqui com meu amigo Bistene, alguém que eu aprendi a conhecer, gostar, admirar, não só dele, como da família dele também. Astério, a questão interna do PSDB, se dependesse de mim, ela ficava lá, internamente, no PSDB. O PSDB quer ter candidato majoritário e terá. Né? E o tempo vai dizer quem será ou quem serão os candidatos do PSDB. No mais, a especulação, eu estou com 53 anos de idade, já aprendi a conviver com tudo isso e não levar isso em consideração. Então, vamos ver, vamos dar tempo ao tempo. É verdade que o senhor chegou a denunciar o PSDB do Acre em Brasília, foi mencionado também aqui, por isso que eu estou lhe dando esse direito. Sabe, eu acho assim que o Acre tem tanto problema grave, sério, para ficar, honestamente, discutindo questões que são absolutamente internas de um partido, que não causam nenhum, que não são assuntos importantes para a sociedade, para as pessoas ficarem externando isso. Repito, se dependesse de mim, nenhum assunto interno do meu partido ou dos partidos viria à tona. Não é isso que as pessoas estão preocupadas. Elas estão preocupadas com o emprego que já não tem mais, com a segurança pública que acabou, que rumo o Estado do Acre vai tomar, o que vai acontecer com o Brasil e com o Acre. Eu acho que você também está mais preocupado em querer fazer da oposição uma unidade na oposição, um programa de governo para apresentar à sociedade acreana e, acima de tudo, começar a colocar o candidato, pré-candidato da oposição ao governo, o senador Gladson, esse programa para debater com ele e com a sociedade. É isso que ele deve estar preocupado. Eu acho que essa é a grande questão. Eu venho fazendo tudo o que posso para ajudar a unir a oposição. Eu acho uma coisa importante. Na minha cabeça, nunca consegui entender como é que dividido é melhor. Não dá. Né? Então, para mim, quando você junta o time, todos que discordam do PT, todos que discordam do modelo de esquerda de governar o Brasil e o Acre, deveriam estar juntos. Osmir, eu acho, e Narciso também, que tem um pouco mais de experiência, eu acho, e disse isso no café da manhã que o Gladson fez, eu penso que há uma semelhança nesse momento no Acre com o que aconteceu na época do regime militar. Você tinha de Roberto Campos, talvez o liberal conservador mais famoso e importante que o Brasil já teve, e mais um baita do intelectual, já li livros dele, o Narciso teve, vocês foram parlamentar com ele, né? Um privilégio, hein? Eu tive essa honra. Um privilégio, uma honra mesmo. Eu vi o Roberto Campos uma vez na vida só. Enfim, então você tinha do Roberto Campos ao Roberto Freire, que aliás, diga-se de passagem, eu vi um debate entre os dois, é uma vergonha.
Uma vergonha para o meu Roberto Freire, né? Porque o Roberto Campos dá um show. Mas você uniu todo mundo. Por quê? Porque é o objetivo comum. Era derrotar o regime militar e restabelecer a democracia. Para mim é a mesma coisa hoje. Se você perguntar do programa, o que deveria unir todos nós, Osmir, eu te respondo basicamente com algo semelhante naquela época. Nós precisamos derrotar esse regime autoritário, que economicamente foi um fracasso, quebrou o Acre, faliu o Estado do Acre, para reinaugurar o tempo da paz, do Estado de Direito Democrático, onde as instituições funcionem e ninguém se considere acima do bem e do mal, muito menos acima da lei, e que a gente encontre o caminho do crescimento econômico, profissional, sem ideologia política pelo meio, porque ela nunca funciona. Ouvi um pouquinho o deputado Bisteni sobre a questão da unidade das oposições. Bisteni, você acha que é possível construir a unidade para 2018? A gente vê, me parece que na candidatura majoritária ao governo há uma certa unanimidade, mas para o Senado, já até 7, 8 candidatos a gente já chegou a contar, né? Astério, a gente vê que depois de muitos anos, né, existe já um consenso em torno do candidato ao governo, né? Nós temos aí alguns candidatos ao Senado, mas a conversa que a gente tem tido com todos os partidos é que a gente possa lá na frente todo mundo marchar unidos, dentro de um projeto único, né? Porque o Acre, e principalmente a oposição hoje, ela necessita, de uma vez por todas, acabar com esse ciclo. E é claro e evidente que a gente leva essa mensagem aos partidos, aos candidatos ao Senado, para que nós possamos sair unidos, né, com uma chapa de governador e com os 2 candidatos ao Senado da República. Eu diria que as informações que nós temos leva a isso. A oposição hoje pode ter os 2 senadores da República em 2018. E pode perder os 2. E pode perder os 2. Exatamente. Mais do que correto isso. Desde que nós saiamos unidos, né? Essa é a mensagem que o Partido Progressista tem levado aos demais partidos. E o que você, quando fala em união, você já deu a entender, mas é só para reforçar a ideia. Quando você fala em união, você diz: um candidato a governo único e 2 candidatos ao Senado, é isso, né? Isso. E há espaço para composição, quer na vice, quer na própria suplência, para os demais partidos que compõem a frente de oposição. Seria mais ou menos por aí? É por aí. Temos a suplência, temos a vice, e isso vem a baile, isso vem a discussão. Né? Futuramente tem espaço para todos, né? Para todos os partidos que compõem. Essa é a mensagem que nós estamos levando aos partidos. É importante. Osmir, Assis, eu não tenho muitas saudades, mas também não tenho arrependimento da minha participação na política do Acre. Até porque ela foi feita de muitas decepções, né? E raras satisfações. O que eu tenho observado, e continuo observando ainda, é que na atividade política, muitas vezes, o poder, quem está no poder, a estrutura que está no poder, os partidos que estão no poder, às vezes se dividem e acabam ganhando. Raramente acabam ganhando. Mas não conheço um só exemplo de oposição que se divida e ganha. Aqui no Acre nós não temos. Não tem. Sabe por quê? Porque para isso acontecer, a gente teria que revogar a máxima. A união faz a força. A divisão faz a força. O que me preocupa, eu estive conversando com o pai do Gladys. Eu vou falar aqui com a autoridade pública que esteve a semana conversando um dia inteiro com o pai do Gladys. O pai do Gladys não é contra a candidatura dele? Não é contra? Não é contra. A candidatura do... Disse a mim, e eu estou autorizado a dizer que não. Porque há uma série de especulações. O pai dele vai gostar, o pai dele não vai querer. O pai dele não é contra. Apenas fez um adendo. Eu gostaria que ele nunca tivesse se metido para a política. Mas se A mesma coisa aconteceu para o Senado da República. Né? O pai do Gladys e o próprio tio em vida, o assunto é de que não ia deixar, e ele conseguiu. Agora, que o Gladys deverá ser candidato a governador, tudo indica que sim.
Agora, se existe alguma coisa que poderá desestimulá-lo a ser, já não é nem o pai, a ele mesmo, é se a estrutura política que vai apoiar a sua candidatura demonstrasse de um nível de desarrumação e desentendimento tal que ele mesmo não se sinta seguro com a candidatura. Mas aí quem tem a maior responsabilidade de cuidar para que isso não aconteça é do comandante, amigo. Dele. Lógico. Aí quem tem a maior, vou repetir, aí quem tem a maior responsabilidade, não exclusiva, mas a maior responsabilidade de cuidar para que isso não aconteça, para que a oposição consiga ter um projeto claro para demonstrar em oposição ao que está aí, é do comandante. O senhor chegou a criticá-lo, né, deputado? Quando ele falou sobre o Petecão, foi até público, não saiu na imprensa. Não, eu não. Não, o Glácio não pode tomar posição a favor de nenhum candidato ao Senado. Não, quem falou isso foi o Bocalhão. Foi Bocalhão, né? Agora, deixa eu deixar claro assim, desde que terminou as eleições, eu fui candidato a governador. Eu fui o último candidato a governador. E você não construiu essa unidade que eu estou falando. Tanto que tem uma segunda candidatura. Mas é que aí você tem a ação do governo e dos amigos do governo que ajudam a provocar divisão na oposição. É diferente. É uma estratégia. E aí eu não tenho as armas que o Gladson tem. O Gladson tem uma estrutura econômica, pessoal, familiar que eu não tive. É mérito dele e da família dele que construiu. Mas eu consegui juntar uma aliança de mais de 10 partidos. Entre eles, tirando o PT, você tinha os 5, 6 maiores partidos do Brasil. E perdemos a eleição na região que era programado para não perder Juruá, a eleição. Né? Foi Juruá. Enfim, mas quando mesmo... Eu sei de tudo que aconteceu. Mas mesmo assim, quando terminou o segundo turno, eu fui a primeira pessoa, e acho que era meu dever, era minha obrigação, como candidato a governador, fui eu que disse, pela primeira vez, que entendia que o Gladson havia saído credenciado daquele processo para, em querendo, pleitear a candidatura de governador. Não só isso, fui eu que andei o Acre esses 2 últimos anos, em todas as entrevistas, inclusive aqui na emissora de vocês, sempre dizendo a mesma coisa, inclusive recebendo até críticas de setores da oposição, dentro do meu próprio partido, e de outros parlamentares, que assim não pensavam. E eu ajudei a demover. Agora, sempre disse a ele o quê? Pensava o quê? Eu fui ajudando a demover algumas objeções que havia contra ele. Contra a candidatura do Gladson? Contra a candidatura dele, de parlamentares. Que é natural. Algumas pessoas imaginavam que o melhor era que eu fosse o candidato a governo de novo. Por acomodação de espaço, né? E eu não vou tirar de ninguém o direito de pensar em si. Alguém até uma vez me disse assim, mas fulano quer que você seja candidato porque é melhor para ele. Eu digo, sim, mas a pessoa não vai bolar um plano que é ruim para ele, né? Não existe, lógico que ela vai bolar um plano que ela se veja bem também. Me permite fazer uma ligeira interrupção, você prossegue. Eu dou um crédito para você, Márcio, porque eu vi você pregando, mesmo nas eleições passadas, que deveria haver só um candidato único, que é a prefeito, que é o governo do Estado, pelas oposições. Mas ainda persiste dentro da oposição partidos ou grupos formados que ainda teimam em pensar que pode haver um segundo nome para governo. Não é isso? Sim. O que você responderia a esses grupos? O que eu digo é o seguinte... Essa pergunta, vamos estender também para o Bistênio da sequência. Tá? É importante. Então, pode responder primeiro, Bistênio. Olha, o que nós estamos levando a todos os partidos é buscar unidade. Eu acho que a oposição não pode, nesse exato momento, pensar em se dividir, de maneira nenhuma. Agora, conversando com o senador Gladson, eu quero deixar bem claro, né, que o Gladson será candidato independentemente, tá certo, de 2 ou 3 candidaturas. Ele tem sido muito transparente com isso. Eu espero que não aconteça, mas ele tem dito isso, né, tem buscado abertamente. Buscado isso? Não, é uma decisão dele, ele é candidato. Não, digo, tem buscado essa unidade. Sim, nós temos buscado e vamos buscar até o final. Né? Nós temos conversado com todos os dirigentes partidários de todos os partidos. Nós temos hoje 11 partidos juntos, vamos buscar mais. É essa a recomendação, né? E a gente espera que todos tenham juízo, para que a gente possa, no final, fazer o governador e as 2 cadeiras do Senado da República. É essa a recomendação. Mas, desde já, eu quero deixar aqui claro
né, que o Gladys tem colocado, sempre que eu converso com ele, se por um acaso sair uma terceira candidatura ou quarta candidatura, ele será candidato ao governo do Estado. Nem se discute independente disso. Claro que nós vamos buscar a unidade. Essa é a recomendação, nós vamos. Chegou-se a comentar, o senador Gladys, ou alguém com o senhor, sobre um provável plano B para a oposição no Acre, o senhor abdicar da candidatura ao Senado e sair ao governo em função de toda essa conjuntura nacional que a gente está vendo com questão de Lava Jato, de Caixa 2, se surgisse algum problema, o senhor poderia ser candidato? Bem, eu não quero que isso aconteça. Eu não quero. Chegou a ter essa conversa sobre plano B na oposição? Eu tenho, até me dá a oportunidade de sua pergunta de responder de forma interessante. No meio da oposição, muitos dizem, quase todos dizem, que se acontecer alguma coisa e o Gladys não pudesse ser candidato, eu seria o candidato, quase que unanimidade, né? Eu até brinco com o Gladys que eu digo que eu sou reserva de luxo dele, né? Mas aí eu digo o seguinte, olha, se eu sirvo para ser o candidato a governador, por que eu não sirvo para ser o candidato ao Senado? Então eu faço das palavras do Bistene as minhas. Eu tenho feito na prática, há anos, tudo que eu posso, todo o meu esforço, no sentido de que a gente ganhe o governo, inaugure uma outra fase no Acre. Eu nunca me enganei com o PT. Eu sempre soube que a fala do Jorge, de fazer da florestania um modelo econômico, era uma falácia, porque ele não é Deus. Você não gera riqueza sem transformar o meio ambiente, isso é impossível. Se você ler a Bíblia, você é leitor, você vai ver que Deus fez a natureza para servir ao homem. É um direito natural do homem. E aí, gerar riqueza, resolver o problema do Acre, sem mexer no meio ambiente. No máximo, pegar uma plantinha, um coquinho. É óbvio que aquilo não ia dar certo, como não deu. Vem o irmão dele. Vou industrializar o Estado, mas industrializar na visão de esquerda. O governo construindo fábrica, isso não funciona em nenhum lugar do mundo. Quem constrói é a livre iniciativa, é o pensamento... Talvez na China. Não, nem na China. As comunidades lá... A China teve que admitir o mercado, porque as pessoas morriam de fome. Capitalismo de Estado. É de Estado, mas é ditadura. O ideal é o modelo capitalista com o Estado de direito democrático. Mas esse é o melhor que o homem já inventou. O governador não faz exatamente o oposto do que fazia o outro? Não, é tudo igual, é a mesma coisa. A natureza... que contemplar a natureza, rapaz? Nem o Garapé São Francisco que eles arrumaram. Mas é o que eu estou falando. Nem plantar árvore que eles plantaram. A estrutura de meio ambiente... Qual a estrutura? Não, eu estou falando de criação de reservas, não tem um monte. Tá bom, a única coisa que eles fizeram foi proibir o homem de trabalhar. E fazê-lo dependente da máquina do Estado. E o governador Tião não está fazendo o contrário? Está nada, no processo de investimento ele está gastando dinheiro nosso à toa. Para a agroindústria. Não é esse o contraponto em relação ao... Na prática, o Estado está pior. Os indicadores todos mostram isso. E o governador atual não é um ponto fora da curva. Ele, o irmão e toda a esquerda que tomou conta do Acre e do Brasil são a mesma coisa. E eles acham, a esquerda acha, que a economia na cabeça deles é do Estado e ela não funciona. Tudo que ele pôs à mão foi com dinheiro nosso e para quebrar. Para terminar o raciocínio, você me permite? Então, eu vou continuar fazendo tudo que eu posso, tudo que está ao meu alcance, para que a oposição, como disse o Bistene, tenha juízo. Agora, se ela não tiver, eu sou candidato sempre também. Independente da quantidade de candidato ao Senado que saia. Está definido. Porque eu não vou pagar o preço. Mas aí o que permite-me fazer uma ligeira interrupção. Eu não vou pagar o preço de ter feito tudo que eu já fiz para unir a oposição com sacrifícios pessoais, que só eu e a minha família sabemos quais são, de ficar sem mandato e não ter a solidariedade dos que ganharam, para chegar o momento e ser excluído. Chance, zero. Então, eu repeti em resumo. Mas permita-me, porque você prossegue. Permita-me, Bistene. Você vai fazer a pergunta e ele responde depois do intervalo. Só? Porque então, já está. Faça a pergunta. Não, a pergunta e o Narciso faz também, aí a gente vai para o intervalo. O problema é o seguinte, você fala em unidade, defende uma unidade, defende um projeto de retirada desse pessoal para o poder. Mudança de modelo. De repente, para minha surpresa, você diz aqui para todo mundo que não, eu serei de qualquer maneira. Isso não é um troço contraditório? Ao mesmo tempo que você defende a unidade, você está defendendo um projeto que, para mim, parece-me pessoal.
Não, então Daqui a é pouco você pessoal responde, do Márcio. Petecão, Daqui a pouquinho. é pessoal do Wagner, é pessoal... Daqui a pouco a gente responde depois do intervalo, tá? A pergunta, uma colher de chá, faça a pergunta, eles respondem depois do intervalo. Até porque esse pessoal que elogiou o programa, eu tenho certeza que elogia muito mais quando participa do que quando Osmir. Tá vendo? Claro. Não, mas tu vai responder por causa disso, perguntar só no segundo bloco. Não, mas eu vou fazer uma... Faça a pergunta para o Márcio responder, o Vicente também. Eu vou no âmago da questão. Você diz que é candidato de qualquer jeito, porque nós vivemos sob a égide de uma estrutura política partidária avacalhada que permite que cada um dos candidatos que estão dizendo que são candidatos a senador é pela mesma razão. É porque pertence a um partido e manda nele. Eu acho que o projeto... Hein? E você ainda por cima sofre. Faça a pergunta. Não, vamos chamar... Tá. Deixa eu ir para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, ouvindo aqui o deputado Márcio Bittar, pré-candidato ao Senado, o presidente do PP, ex-deputado também, ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Vicente. Daqui a pouquinho.